Pronto, ok. Então vamos dar início a esta segunda parte, que vai ser a parte onde vamos pedir que vos ponham questões aqui aos nossos convidados. E antes disso, aqui o João Becker vai-nos pôr aqui uma introdução, não é? É um pequeno comentário. O que o António Fortuna disse é muito importante, mas não podem cumprir tudo, porque senão eu perco clientes. Por favor, deem um bocadinho de respeito a cansarem-se, estragarem os tendões, rasgarem-se um bocadinho, não conseguirem dormir. Por favor, respeitem isso. Porque se vocês estiverem só a treinar numa zona muito confortável e as coisas a correr melhor, o que é que eu vou fazer na medicina desportiva? Pronto. Isto é a primeira brincadeira. A segunda é... Existe sempre uma relação de benefícios e de riscos. Há um risco que não se vai falar hoje, vai haver um momento para falar disso, já me informaram, que são acontecimentos súbitos que levam a uma grande repercussão na imprensa, que são difíceis de prevenir, que há uma estratégia, há um conjunto de medidas nacionais e internacionais para estar lá, que tem a ver com a morte súbita e os problemas das doenças cardiovasculares. Mas, se nós pensarmos assim, a relação entre treino, intensidade de treino, tipo de treino e problemas musculoesqueléticos já é uma relação mais direta, onde podemos estar a brincar como eu brinquei ao princípio. Então, aqui o que acontece também é os atletas de maior rendimento estão muitas vezes encostados a pequenos achaques, pequenas lesões musculoesqueléticas. O que nós queremos é que vocês sejam do melhor rendimento que consigam, sem precisar de estar com mazelas tão frequentes. Existe ali uma zona onde o proveito do treino bem orientado é brutal e o risco musculoesquelético é quase mínimo aceitável. O António já está melhor, porque fez saltos, não te deste conta que estiveste a experimentar. E na semana passada ainda era arriscado. Mas isso tem a ver com os desportos que não são a corrida contínua e aqueles desportos coletivos em que alguém se magoa. Pronto, eu deixo o tempo para vocês fazerem a pergunta e serem vocês protagonistas. Força. Bom dia, meu nome é Carlos Rodrigues, moro em Lisboa. Eu peço que quem quiser intervir coloque o braço no ar, fique com o braço ligeiramente no ar e eu depois irei ter com vocês, está bem? Se faz favor. Meu nome é Carlos Rodrigues, pratico atletismo, já tenho alguma idade, já passei dos 60. Acompanho, faço corrida 6 vezes por semana, assisti com muito interesse, mas não me vou alongar, porque falou-se muita coisa interessante. Tudo isso foi interessante. Não se falou de um fator que eu vejo, que é a dor. Nós, quando fazemos musculação, no fim da musculação, os músculos doem. Quando fazemos treino de alta intensidade, por séries, os músculos doem. E eu ouvi um campeão brasileiro dizer: nós treinamos e dói sempre. E eu cheguei à conclusão: um bom treino é aquele que nos causa sempre dor. Quando treinamos um treino que não nos causa dor, não é um bom treino. Como gerir a dor? Muito obrigado, desculpe. Faríamos sempre 3 perguntas e depois a seguir as respostas, se assim puder ser. Ok. Espero por outra pergunta, respondo já. Então, para responder já o grande orientador é não ter dor. Existe um dizer que é no pain, no gain, sem dor não há ganho.
e em alta competição, a maior parte das vezes, isso é um disparate. Portanto, quem ganha não é quem sofre mais, é quem treina mais inteligente para que o outro desgraçado que sofreu ao lado seja o número 2 na competição. É evidente que a exploração dos limites se faz também nas margens do sacrifício. Mas, quer da modalidade que eu fazia, quer dos outros colegas de treino, os atletas que na altura nós víamos como mais forçados e mais próximos do sacrifício eram os fundistas. E as modalidades técnicas, há 40 anos, não viam isso de maneira nenhuma, apesar dos nossos treinos de musculação serem complexos, serem compridos. Eu diria que é muito mais lógico dizer assim, em vez de dizer assim, se não tiver dor, não estou a melhorar, eu estou a ter porquê, estou a ter dor, porquê, que erro é que eu posso estar a fazer? Ok, isto é... Isso que acabou de dizer, os amadores me perguntam sobre a relação de concorrência entre o trabalho aeróbio e o treino de força. Nos fundistas em geral, os atletas amadores. Não existe um único método de treino de força único. Ou seja, tal como nós temos trabalho intervalado, trabalho contínuo, séries mais longas, séries mais curtas, o treino de força também tem vários métodos de treino. E apesar de o treino hoje estar extremamente evoluído, inclusive no alto rendimento, existe esse grande fantasma do treino de força para os fundistas. Epá, se eu fizer treino de força hoje, amanhã não vou estar todo partido para o treino de séries. Isso é um erro. É um erro porque os métodos de treino de força que deixam dor, nós quando falamos em dor temos de perceber se a dor se é o desconforto do treino, não é? Temos de perceber se o método de força está adequado ao método do trabalho aeróbico que ele está a fazer. As coisas não podem estar a concorrer umas com as outras sempre. Tem de se interligar. E a periodização do treino de força tem de coincidir com a periodização do treino da modalidade específica. Se a coisa não casa à bota com a perdigota, vocês, como é lógico, vão sentir esses momentos de desconforto de forma mais frequente e, acima de tudo, o que é que acontece? Pode, inclusive, o desconforto tornar-se dor. Porque se eu fizer um treino de hipertrofia, onde o grande objetivo é mesmo fazer a depleção energética do músculo, aumentar o tamanho da fibra e tudo mais, e no dia a seguir quiserem fazer séries rápidas, esqueçam, isso é impossível. Isto é uma coisa, ou vocês querem ganhar músculo e peso por métodos hipertróficos, ou querem fazer séries rápidas. Uma coisa não pode estar casada com a outra. Agora, vocês têm de conseguir perceber que métodos de treino é que vocês podem fazer para, não, em primeiro lugar, não sentir desconforto e dor. Há métodos de desenvolvimento da força que não causam dor. Está bem? Não aquilo da dor, quando há dor é para parar. Ponto. Ninguém treina com dor. Ainda para mais, se eu tiver dor antes de ir treinar, significa que alguma coisa não está bem. Parou, não há treino com dor e, acima de tudo, não há treino doente. Está bem? Nós temos assistido muitos casos de problemas, inclusive de foro cardíaco, de pessoas que pensam, eu não posso falhar o treino, senão aquilo no Training Peaks fica vermelho. Training Peaks é uma aplicação dessas de treino, que pode ser Garmin ou pode ser outra qualquer. Aquilo fica vermelho e é uma doença. Então eu estou cheio da febre, estou todo constipado, mas vou treinar na mesma. Isso não se faz. Está doente, não treina. Não pode agredir o sistema imunitário, não é? Se ele não está capaz de promover aquele fenómeno da supercompensação que foi explicado ali. Porque eu não vou conseguir recuperar daquilo. Eu vou afundar ainda mais. Não é? Não se treina quando se está doente. Está bem? E isso da dor pode ser o desconforto. É claro, se eu nunca fiz treino de força, os primeiros treinos onde eu estou a fazer as primeiras adaptações musculares, é claro que vai haver um ligeiro desconforto, mas há um princípio de adaptação à carga e depois a partir daí se passa e não, se o método de treino estiver ligado ao outro, isso não acontece. Está bem? Sim. O meu nome é João Pedro e gostaria de colocar uma questão primeiro ao João e depois ao António. Relativamente ao João, pedia, se possível, desenvolver um pouco a relação entre o treino e o sono. Pareceu-me ser um aspecto relevante
que me interessa. Relativamente ao António, para explicar melhor o mecanismo entre a utilização do oxigênio para desenvolver a capacidade, lá está, e também o fenómeno ou o mecanismo que ocorre quando decresce a capacidade, como dizia há pouco, pareceu-me ter entendido bem, que quando se está na zona 2 ou 3, gasta-se o oxigênio todo imediatamente e não sobra nada, pareceu-me, para desenvolver. Eu gostaria de perceber melhor esse mecanismo. Obrigado e parabéns pelas apresentações. Em relação à questão do sono, eu tentei apresentar uma questão sumária. Vamos, hipoteticamente, dividir em 2 grandes grupos. Aqueles indivíduos que resistem a todas as adaptações, agressões, conseguem jogar pádel às 11 da noite, despedem-se dos amigos e, à meia-noite, estão completamente cerrados a dormir. Este é um grupo muito particular. Uma pessoa que vá correr ou mesmo já bastante tarde, ou que esteja numa atividade ainda para mais deste tipo de envolvimento, ele vai ter um pico de resposta à agressão do exercício mais tardio, não tem o benefício daquela entrada em sossego de acordo com o ritmo circadiano e depois a recuperação dele não é tão boa. Podemos perguntar ao António se houve algumas federações que durante uns tempos faziam treinos já fora da hora do dia, da luz solar. E como é que eles se sentiram e perceber como é que as coisas estão. Às vezes não há outra altura. Há uma discriminação em relação ao acesso a equipamentos desportivos e há equipas de formação de desportos coletivos femininos que só treinam depois quando todos os masculinos acabarem. Portanto, o treino feminino às vezes só pode começar às 8, 9 horas com miúdas de 13 anos. E os pais a levá-las. Portanto, a primeira ideia é, se por acaso nós pudermos treinar a horas melhores, excelente. Se o nosso vida de estar com trabalho e com cidade apenas nos permite ter um grupo de amigos que têm um envolvimento muito importante e treinamos a horas um bocadinho mais tardias, é melhor do que não fazer nada. Okay? Mas fica esta ideia que não passa a ter uma coisa quase de caráter fóbico, que se puderem treinar mais cedo, se puderem ter uma refeição de recuperação mais ligeira, estar em calma, ter uma leitura em vez de estar a despachar e-mails e a resolver problemas da empresa já depois de chegarem a casa. Portanto, o sossego e a recuperação faz parte da higiene de vida. Espero ter respondido. Relativamente àquilo da capacidade, quando eu estou em zonas de intensidade mais altas, por exemplo, zona 3, aquilo que falámos há pouco, naquele período de transição do primeiro domínio de intensidade, todos vocês estão muito confortáveis, né? Vocês aguentam lá 90 minutos facilmente e é um treino, mas eu senti-me bem. O que é que acontece? O recrutamento energético para o desenvolvimento da capacidade não é feito de forma idêntica nos diferentes domínios de densidade para os vários macronutrientes. E macronutrientes falamos essencialmente durante o treino de açúcares e gorduras, certo? Eu, para degradar uma molécula de açúcar, basicamente eu preciso de praticamente uma quantidade residual de oxigênio, muitas vezes ele está disponível ali, e eu consigo intensidades mais altas. Agora, para degradar uma molécula de gordura, que me dá mais do dobro da energia, não é? Uma molécula de açúcar dá-me 4 quilocalorias, uma de gordura dá-me 9. O problema é que eu preciso de muito mais oxigênio para trabalhar nos sistemas oxidativos. Então, se eu estou a utilizar esse oxigênio com intensidades elevadas para levar tudo para os músculos, eu não consigo despoltar a utilização dos lípidos, das gorduras. Está bem? E aí sim melhorar todo o sistema de captação, transporte e utilização desse componente, que é praticamente inesgotável no meu corpo, está bem? Para me prolongar a atividade e retardar o aparecimento de fadiga. Aquele caso que eu apresentei de 2 atletas de elites que acabavam a prova de esforço à mesma intensidade,
O que acontece é que um dos atletas tem um perfil muito mais aeróbio e durante muito mais tempo consegue utilizar uma maior percentagem de gorduras face à percentagem de açúcares. Porquê? Porque tem quantidade de oxigênio disponível para ir metabolizar as gorduras. Porque fez esse trabalho. E esse trabalho é o tal trabalho que é muito importante de fazer e que demora muito tempo para ser feito no trabalho de zona 1, zona 2. Quando nós já estamos na zona 3, zona 4, já não conseguimos ir, porque a percentagem de utilização é praticamente apenas de açúcares. Por isso é que a atividade dura entre 40 a 60 minutos em altamente treinados. Porque é a capacidade que eu tenho de guardar, quer a nível muscular, quer a nível hepático, as minhas reservas de açúcares. Está bem? Enquanto que as gorduras, quando eu vou fazer um ultra trail, em que eu tenho que estar 20 horas a correr, não é? Eu não posso fazer isso, senão eu passar 2 horas estou encostado à boxe. Não é? Porque as reservas de açúcar acabaram, por muito que eu coma, eu estou com um déficit permanente. Eu mesmo que esteja no primeiro domínio de intensidade, devo ter um dispêndio energético à volta de 500, 600 quilocalorias hora, mas o meu organismo só tem capacidade de absorver para aí 200 quilocalorias hora. Portanto, estou num déficit permanente durante essas horas todas. Esse déficit tem de ser colmatado por reservas energéticas que eu tenha disponíveis e que sejam praticamente inesgotáveis, coisa que não acontece com os açúcares. Eu estou-me a fazer entender ou não? Sim. E é isto que vocês têm de perceber. O recrutamento energético está diretamente relacionado com o domínio de intensidade. E isso é que faz aumentar ou diminuir o tempo de exposição nesse domínio de intensidade. Em função, claro, de cada uma das capacidades de vocês, não é? Porque, eu fui correr a 10 km, isso não me diz nada. Para algumas pessoas isso pode corresponder a Z1, para outras pode corresponder a Z5. Está bem? Por isso é que nós falamos em zonas de intensidade. E é isso que vocês têm de falar nas vossas zonas. Nós fomos fazer um treino de zona 2, mas zona 2 de quem? Tu ou do vizinho que ia correr ali ao teu lado? E por isso é que essa diferenciação do treino é fundamental, para vocês perceberem que, para vocês evoluírem, não é aquela teoria da lei do mais forte. Antigamente fazia-se muito a seleção natural dos grupos de treino de alto rendimento, não é? Sai tudo em manada. E é ver qual é o último. Os últimos 2 ou 3 chegam, começam 20, chegam 2 ou 3. Pronto, a seleção natural foi feita durante o treino. Aquilo. Olha, hoje aguentei 30 minutos, amanhã aguento 31. No dia a seguir aguento. Não, isso não é assim, não é assim que funciona. Porque se treinarem nas vossas capacidades, dentro das vossas capacidades, a vossa evolução vai ser muito mais rápida e com muito menos agressão durante esse estímulo. Eu não resisto a contar uma história. Eu vou partilhar uma história convosco que é assim. Nos primeiros 2 anos de iniciação ao atletismo, eu estava no Sporting, depois é que fui para o Benfica, depois voltei para o Sporting e pelo meio passei pelo Belenenses. Mas eu assistia à saída do grupo do Muniz Pereira. O Lopes, o Aldo Galega, o Fernando Mamed. Eu era miúdo, eles já estavam como consagrados. E eles saíam, iam à Quinta das Conchas, passavam pelo Campo Grande e iam encontrar alguns dos melhores fundistas do CDUL, que estavam lá a treinar. E o início da geração dos indivíduos das corridas de estrada e das corridas populares. E havia apostas neste segundo grupo. Os do treino era para acompanhar um comboio brutal. E os outros era, entre eles, por vezes faziam a aposta de o primeiro a desistir pagava não sei o quê e o último recebia 2 almoços e umas coisas assim. Portanto, aquilo eram treinos máximos para os indivíduos das corridas de estrada. Curiosamente, eles deviam ganhar uma medalha, porque aquilo dava um estímulo brutal aos animais, que já vinham lá do Sporting, e que achavam piada estar um patamar acima dos outros atletas federados, 3 acima dos outros, que se iam estourar todos para onde? A Monsanto. Em que dia? Em que o ministro Pereira dizia, hoje é o dia, vão correr. Eles iam correr, os outros iam morrer. Depois eu encontrei alguns destes atletas que estavam nos 30 e tal anos, aos 50 e tal, e que me confirmaram estas histórias. Portanto, eu ainda fiquei no atletismo 16 anos, conheci alguns dos federados, mas os não federados contaram-me, sim, nós fazíamos apostas. O último quilómetro do treino do grupo de corrida dos bancários era em sprint, que era para ver quem é que tinha que pagar o almoço. Todas as loucuras e outras. Força. Olha, bom dia. Meu nome é André Abrantes. Tenho começado a correr agora, então, isso é um mundo novo para mim em termos de capacidade e tudo. Então, parabéns pela apresentação, foi top mesmo. Eu queria entender mais
qual que é a relação disso tudo com a alimentação que a gente tem. Eu tenho praticado treinos de força há muitos anos, mas tenho começado a correr agora. Eu queria entender essa relação, principalmente o que tu falou, entre a perda de açúcares e gorduras no nosso treino de corrida, mais especificamente entre os tipos de alimentação, né? Seja com proteína animal e vegetal. Eu fiquei a tomar conhecimento no intervalo que vai haver uma reunião do vosso grupo com o tema a alimentação, o praticante, o que quer competir, como fazer o quê durante a semana, mas se o António quiser comentar. Eu não sou nutricionista, não opino de coisas que não sei. A única coisa que eu vos posso dizer que nós, enquanto também treinadores, gostamos que os nossos atletas cumpram, porque isso, como é lógico, melhora a performance, é 2 ou 3 tópicos que não são conselhos de nutrição. Se vocês vão treinar ou competir, não podem ter, no fundo, a ingestão de alimentos que vão obrigar a digestões muito prolongadas. Certo ou errado? Se vais fazer um treino, não podes comer elevadas doses de proteína, nem de gorduras, porque isso vai-te ficar em digestão durante não sei quanto tempo, certo? E o que é que acontece? Tu precisas de um fluxo sanguíneo para fazer essa digestão, que vai estar, no fundo, a constranger, a retirar esse fluxo sanguíneo para a prática de desporto e para o teu rendimento. Pronto. Segunda coisa, que é, se tu queres, no fundo, melhorar a tua performance, imediatamente pós-treino, também há coisas que tu não deves fazer, nomeadamente o quê? Ficar sem comer. Imediatamente pós-treino há janelas ótimas para utilizar, para melhorar o quê? O treino do dia a seguir. Vocês quando comem, juntinho ao treino, há uma regra que é dada vulgarmente pelos nutricionistas, que é uma alimentação que tenha 15 a 20 gramas de proteína, 40 a 50 gramas de hidratos, imediatamente pós-treino. Tá bem? Vocês podem o fazer de inúmeras formas. Mas isto, no fundo, é a quantidade de energia que vocês necessitam para realimentar o vosso sistema, melhorar a recuperação muscular, no fundo, encher novamente as reservas energéticas para no dia a seguir estarem bem e potenciarem durante o sono a vossa recuperação muscular. Está bem? Pronto, porque nutrição, acho que tem de ser com um nutricionista que tem de ter falado, está bem? Antes de pôr em uma questão, a questão que pôs foi pertinente, mas eu queria chamar a atenção. Esta sessão foi orientada um bocado de propósito para não se falar muito de nutrição, que há de ser uma outra oportunidade. Mas pronto, quer dizer, faz todo o sentido casar estas coisas todas, mas é um casamento já muito grande para um período tão curto de apresentação. Okay. Bom dia, meu nome é Marta, conheço-vos e agradeço muito esta manhã tão interessante. A minha questão era um bocadinho relativa ao impacto do treino em nós, seja um treino específico, seja um ciclo de treino, se há algumas respostas que nós podemos encontrar no dia-a-dia, se caso o treino esteja a ser demasiado intenso, ou o ciclo de treino. Eventualmente o sono, os batimentos cardíacos em repouso, se há formas de nós percebermos, ok, está na hora de abrandar, porque se for uma dor, como o nosso colega estava a falar, é um bocadinho mais evidente, não é, para nós, ok, se calhar exagerei um bocadinho ali, mas se há outras respostas, há outros sintomas que nós possamos ter que nos deem a entender isto. Primeiro, Obrigada. o ideal é que houvesse um alerta muito claro a dizer assim, a frequência cardíaca base mudou. Durante uma série de anos andou-se à procura disso, sabe-se que a relação é fraquinha. Às vezes sim, começa a ficar um bocadinho mais elevada a frequência cardíaca de repouso. Aquilo que se sabe quando uma pessoa começa a derrapar é que para fazer a mesma tarefa custa um bocadinho mais. O rendimento diminui. Um bom treinador ou um bom amigo, olha, mas estás outra vez chateado no serviço? Porque a pessoa muda um bocado a cara. Às vezes nós podemos aprender mais com o exemplo. Eu vou transmitir-vos um exemplo meu. Portanto, este é o meu primeiro ano de sénior. Eu estou a aplicar a mesma metodologia de fazer o registro do treino planeado e do treino executado. E eu tinha no meu plano, no meu diário de treino, um espaço para fazer caras, smiles.
E vou fazendo. Mas faço de forma, não é do género como nós conhecemos, que é se eu puser uma cara má, não me selecionam para ir não sei de onde, que isso não funciona. Ou o treinador ou o preparador físico não me deixa competir no fim de semana se eu puser uma cara má, e as caras estão sempre a rir. Eu fui fazendo. E eu não notei nada. E há um dia que um estagiário, ao pé do meu treinador principal, diz: João, está a espalhar-se. O meu treinador não percebeu. Porquê? Porque estamos demasiado próximos da árvore e não vemos a floresta. Às vezes é preciso um certo distanciamento. E então ele disse: achas? Repetimos uma bateria de testes de terreno. Eu não andava irritado. Eu estava meio chateado. Estava sempre a fazer a mesma prova. As varas não mudavam. Não... E depois obrigaram-me a parar um bocadinho e eu fui revisitar o diário de treino. Há aí 2 meses que eu andava a pôr estas caras assim. Então quer dizer que a nossa percepção de bem-estar, o nosso rendimento e a ajuda dos nossos amigos contribuem. Pronto. Depois, normalmente os indicadores de caráter bioquímico, aqueles mais ligados às questões médicas, é quando já aconteceu qualquer coisa um bocadinho mais para a frente. Há uma expectativa crescente que algumas variáveis que estes relógios já começam a apanhar, mas têm que ser interpretadas com muita cautela, que se chamam variabilidade da frequência cardíaca, que é, nós quando estamos paradinhos, em repouso, temos os batimentos cardíacos separados a um determinado tempo. E quando respiramos, é normal que haja uma flutuação destes intervalos. E a forma como eles mudam em função da respiração indica-nos como é que está a relação entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático, e normalmente os sistemas de agressão em que nós estamos a responder mal correspondem ao sistema nervoso simpático mais acima. Nós estamos a usar isso com alguns subgrupos de treino, e se as pessoas forem comodidas e não levarem aquilo como uma religião, quem é que recebeu o recado dos 17 minutos? Portanto, nós temos que ter um certo filtro sobre o que o relógio diz, mas já começam a ter algumas melhorias. Espero ter respondido à pergunta. É isso, é olhares, quando vês que estás a submeter a um plano de treino e perdes vontade de treinar, a tarefa, custa-te muito fazer as tarefas que o teu treinador te pediu, e devem falar com ele, porque aqueles domínios de intensidade que nós falámos ali não andam só para a frente, também andam para trás. Tudo o que não é estimulado volta-se ao estado inicial, certo? E significa o quê? Que eu sujeito-me a um processo de treino, eu melhoro as minhas capacidades, eu paro de treinar, elas voltam ao seu estado inicial, certo? E demoram muito mais tempo a subir do que demoram a descer. E isso chama-se o efeito residual das capacidades motoras, que é diferente de todas elas. Para vocês terem uma ideia, uma ginasta, onde a flexibilidade é uma capacidade motora extremamente importante, eles têm de treinar anos, mas a partir do momento que param, 4 a 6 dias já estão em perda das capacidades que ganharam durante anos. A força é a seguinte, demora ali 8 a 12 dias. A resistência é aquela que dura um bocadinho mais no tempo, até aos 20 e tal dias, 30 dias, até sem haver grandes perdas. Mas no fundo é isso, é vocês verem que das duas uma, ou as zonas de intensidade com que tu estavas a treinar já não estavam adequadas àquele momento de prova, àquele momento, porque vieste de férias, não treinaste, não tiveste uma estrutura de treino tão bem planeada e por isso houve uma perda de capacidade e nós temos de dar um passinho atrás e se calhar rever as zonas de intensidade, ou porque o descanso não está a ser suficiente para esse trabalho, ou então valores como agora a variabilidade da frequência cardíaca que vocês começam a ter acesso sem um olhar radical sobre eles, começam a ser bons dados e bons indicadores para vocês irem olhando para eles. Atenção que, no caso da variabilidade da frequência cardíaca, a maior parte dos relógios que já têm sensor óptico cá atrás já começam a apresentar-vos esses indicadores. Atenção que aquilo precisa de muitos dados para começar a ter alguma validade ou fiabilidade. Atenção, está bem? Aquilo precisa de dados longitudinais de cada um dos atletas, não é pôr o relógio e na semana a seguir, epá, isto está-me a dizer que eu estou muito mal, não vou treinar. Está bem? Por isso, aquilo precisa de dados, vocês têm de os interpretar com calma, aquilo tem tabelas acessórias para vocês verem o grau de risco atribuído por essa métrica, mas
Há muitas outras coisas, como a vossa percepção sobre a intensidade, a vossa percepção sobre a tarefa, o vosso estado de humor, também são muito, muito, muito relevantes para essa análise. Está aqui este. Ora, bom dia. Obrigado pelas apresentações, foram ótimas. Já agora, António Gonçalves, não é? Já agora uma chega em relação a esta pergunta. A frequência cardíaca base pode variar muito. Portanto, dependendo da situação e do estado da pessoa, se uma pessoa estiver algo doente, aí há uma variação brutal da frequência cardíaca base. Mas as minhas questões eram outras. Abordaram uma série de pontos, mas não abordaram a duração do treino. Nós fazemos coisas muito grandes e, para nós, a duração do treino pode ser crítica. Gostava que falassem um bocadinho sobre isso. E outra coisa que também foi pouco abordada foram os treinos intervalados, que também têm a sua importância. Gostava que também, se pudessem, dessem umas palavras sobre isso. Obrigado. Pronto, a duração do treino não foi abordada porque num grupo tão heterogéneo varia em função do historial do atleta, acima de tudo, não é? Da frequência semanal de treino. O que nós podemos dizer é que progressões mensais superiores a 5% face ao que vocês faziam, dá asneira, normalmente. Não é? É difícil de manter no tempo. Vocês vão progredindo gradualmente. É claro que há limites de progressão. Não é? Há limites de progressão em função do objetivo a que vocês se propõem. Eu posso inclusive dizer, eu já testei muita coisa em mim. Nomeadamente, quando eu comecei a fazer as primeiras provas do ultra-trailing que me obrigava a correr noites inteiras, eu testei a diferenciação para perceber as questões do sono, que já foram aqui faladas, se eu devia ou não treinar os meus treinos longos nos períodos noturnos. Então eu fiz provas, onde eu fiz uma preparação e ciclos durante o período noturno, fiz provas e ciclos, preparação no período noturno. E o que é que eu acabei por perceber? Acabei por perceber que o que interessa é, na realidade, vocês conseguirem optimizar o processo de treino para aquele dia. E se eu ando a fazer muitos treinos durante a noite toda, por exemplo, eu trabalhava o dia todo, não me sentava, trabalhava a secretária em pé o dia todo, numa secretária que se levava, trabalhava o dia todo, ia para casa, jantava, dava banho aos miúdos, comia e tudo mais, calçava as sapatilhas às 11 da noite e ia correr da meia-noite às 6 da manhã. Vinha para casa, ia o dia todo trabalhar, não dormia nessa noite, porque queria me habituar, ia para o trabalho, outra vez o dia todo de pé e dormia no dia a seguir. Pronto, no fundo, para replicar em alguns períodos, isto não serve para nada. Porque... para nada. Ainda bem que eu fiz as asneiras, né? Porque eu queria perceber o que é que isto acontecia. Testei tudo e mais alguma coisa. E ainda bem que testei em mim, não andei a inventar nos outros. Mas eu queria perceber que diferenças. E depois fiz um planeamento com um volume progressivo, períodos diurnos, a dormir bem, a comer bem. E tive melhores resultados ainda. O que é que isto interessa? Vocês têm de perceber a que objetivo é que se propõem fazer. Está bem? E há uma duração limite para criar adaptação. Vamos supor, uma maratona. Um atleta amador que nunca correu uma maratona vai treinar para uma maratona. Mas ele vai correr a 6 minutos por quilómetro e vai demorar 4 horas e tal. Eu devo fazer algum treino longo 4 horas? Não. Nunca. Está bem? Nós temos limites temporais para criar uma adaptação. Eu nunca preciso de correr treinos longos, independentemente do ritmo que vai correr uma maratona, superiores a 2 horas e meia. Nunca. E mesmo assim é lá ir 1 ou 2 vezes. Porque mecanicamente é extremamente agressivo. E vocês, para trabalhar a componente do primeiro domínio de intensidade, onde vocês vão fazer a maratona, vocês não precisam de durações de treinos superiores a isso. Independentemente do tempo em que vão correr a maratona. Não precisam. Porque vocês, para estimular o sistema oxidativo das gorduras e tudo mais, vocês precisam de treinos superiores a 90 minutos, porque aí é quando as reservas de açúcar baixam radicalmente e vocês estão a fazer esse treino, não é? Mas não precisam de estar lá, sempre. E têm de progredir gradualmente. Eu nunca corri, agora vou correr 2 horas e meia. Não. Se nunca correste, tens de começar a andar. A andar só. Primeiro fazes ciclos só de caminhada, depois caminhada intervalado com ligeiros trotes de corrida, e depois daqui a uns meses é que já só fazes a corrida. Isto tem de respeitar uma progressão.
está bem? E essa duração é um bocadinho em função do historial, isso é fundamental, vocês terem uma pessoa que vos acompanhe e que consiga olhar para isso, o que é que vocês já fizeram, o que é que não fizeram, como é que estão agora e aquilo que se propõem fazer. Porque há muitos atletas que chegam ao pé de nós, eu nunca fiz uma maratona, mas fiz uma aposta no trabalho e inscrevi-me na maratona de Sevilha. Tenho 6 meses para lá chegar. Então vai lá, mas vai lá para aplaudir, não vais lá para correr. Treinem. Não, meu caro. Nós treinamos uma pessoa, um profissional sério vai chegar ao pé de você e vai dizer assim, eu treino-te para um objetivo, tu tenhas capacidade de o abraçar. Isso não é um objetivo. Isso é uma carolice que só te vai deixar estragar o teu corpo. Está bem? E isso é importante, ter alguém ao vosso lado também, nem que seja um amigo, mais experiente, que vos consiga pôr juízo na cabeça e dizer assim, calma, eu para chegar aí demorei muito tempo. Isto agora está na moda, querem fazer Ironmans, nunca pedalaram na vida, nunca nadaram 1000 metros e querem nadar 3800 metros, pedalar 180 e correr uma maratona no fim. O homem nunca fez 10 km a correr. E há muitos casos destes. Muitos mais do que vocês imaginam. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Está bem? Por isso, não queimem etapas para chegarem lá com saúde. E, acima de tudo, saírem com saúde desse objetivo. Porque há muitos casos... eu conheço há um restaurantezinho ali ao pé de Caranchi que se chama o Velho Farelo. Um senhor que é apaixonado por desporto. Aquele senhor meteu na cabeça que ia fazer uma maratona. Fez a maratona, nunca mais correu na vida. Porquê? Não é porque não queira. Agora dedicou-se à bicicleta. Estragou um joelho, nunca mais pode correr na vida dele. Está bem? Por isso, não queimem etapas, tenham calma, tenham paciência e a coisa chega lá. Isto é uma máquina que se adapta a tudo. Precisa de tempo. Isto adapta-se a tudo. Precisa de ter frequência no estímulo para criar adaptações. Isto é uma relação. As adaptações surgem em função do número de estímulos que tenho. É claro que uma pessoa que treina 3 vezes por semana não pode esperar a mesma velocidade de desenvolvimento de uma pessoa que treina 6. Está bem? Por isso, não há treinos iguais, não há intensidades iguais. Tentem arranjar uma pessoa ao vosso lado que diferencie em função daquilo que vocês valem e para aquilo que se propõem fazer. Está bem? Isso é fundamental para que a coisa corra bem. A longo prazo. O treino intervalado, não era? Pronto. Trabalho intervalado. Eu não quero chegar aqui e dar treinos, porque senão a malta toda o que é que faz é depois já copiar aquilo tudo e aquilo não faz sentido nenhum. Está bem? Pronto. Então vamos pegar nos domínios de intensidade. O primeiro domínio de intensidade, para fazer tarefas de baixa intensidade, onde vocês podem incluir os vossos treinos longos. Está bem? Pronto. Tarefas do segundo domínio de intensidade, entre limiares, entre o primeiro e o segundo limiar. São tarefas que nós fazemos de trabalho intervalado, numa intensidade submáxima, está bem? Onde nós replicamos esforços e acumulamos tempo de trabalho em estado estável, significa que as séries têm de ser um bocadinho mais longas, está bem? Entre 4 a 6 minutos. Séries um bocadinho mais longas num estado estável, em que vocês veem que a frequência cardíaca da segunda, à terceira, à quarta, à quinta série mantém o platô. Se ela deixa de manter o platô, significa que vocês não estão no domínio de intensidade certo, está bem? Tarefas um bocadinho mais longas, onde nós acumulamos trabalho entre 20 a 30 minutos, atletas experientes podem ir aos 40 minutos de trabalho intervalado, naquele domínio de intensidade. Está associado a provas, mais uma vez, à volta dos 10.000 metros, ou atletas altamente experientes até à meia maratona, está bem? Terceiro domínio de intensidade, VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio. Esse terceiro domínio de intensidade está associado a esforços de curta duração. Atletas, os melhores do mundo, aguentam lá estar, 3 minutos, uma coisa assim do género. Está bem? Pode ser trabalhado de forma fracionada e acumular no máximo ali 10 minutos de trabalho. Está bem? Como são intensidades muito elevadas, os esforços são mais curtos e mais rápidos. E os tempos de recuperação entre séries têm de ser um bocadinho mais alargados. Está bem? Coisas de 1 para 1, está bem? Tempo de esforço, tempo de recuperação. Enquanto no segundo domínio de intensidade, o tempo de recuperação pode ser metade do tempo de esforço, porque estamos a uma intensidade submáxima, está bem? Pronto, isto não são modelos de treino, são sim janelas temporais para cada um dos domínios de intensidade, está bem? O trabalho intervalado só faz sentido no segundo e no terceiro domínio de intensidade, não faz sentido no primeiro domínio de intensidade. O primeiro domínio de intensidade é fundamental vocês conseguirem manter esse trabalho o mais estável possível, é vocês começarem o treino de 90 minutos, por exemplo, e do primeiro ao último quilómetro conseguem ter uma linha de frequência cardíaca
completamente estável. É a melhor coisa que podem fazer num trabalho desses. Está bem? Estado estável, de baixa intensidade. É isso que vai potenciar esse desenvolvimento. Está bem? E, como é lógico, com a menor flutuação faz com que eu consiga manter mais estável também o recrutamento energético. Outra coisa também, paralelamente a estas coisas, que vocês depois discutem com a nutrição, é o que é que eu posso fazer para, juntamente com estes modelos de treino, juntamente com a nutrição, conseguir potenciar depois quer as melhores sensações no treino e as melhores sensações na competição. Porque, como vocês sabem, provas de longa duração sem nutrição não dá. Não é? Por muito bem treinado que eu esteja, eu não vou conseguir cumprir uma maratona se, como é lógico, não treinar durante um longo período a alimentação durante o processo de treino, porque, caso contrário, aquilo entra e sai. E aquilo é uma ligação direta. Nós não estamos adaptados em exercício e em esforço a fazer, no fundo, a absorção dessa quantidade de energia em treino. Por isso, essas coisas vocês vão pensando, não é? O treino tem vários domínios, tem vários profissionais que trabalham esses diferentes domínios e vão interligando aqui as coisas. Mas o trabalho intervalado é basicamente por duração em função do domínio de intensidade e, no segundo, séries um bocadinho mais longas com metade do tempo de recuperação, isto de formas gerais. No terceiro domínio, tarefas mais curtas com um bocadinho mais de recuperação. Sempre que puderem fazer recuperações ativas, melhores, porque nós estamos a trabalhar os domínios da intensidade aeróbia. Está bem? Tudo o que seja anaeróbio, lático e alático lá para cima, muito, de esforços aí já muito curtos e rápidos, que acho que não é o caso aqui de ninguém. Aí as recuperações passivas têm outra função. Mas, para potenciarem esse desenvolvimento, para as pessoas que querem fazer trabalho predominantemente aeróbio, recuperações ativas, sejam elas a caminhar ou a correr devagarinho. Está bem? Para melhorarem essa capacidade. Vamos ter mais 3 perguntas e depois a seguir já terminaremos então depois os trabalhos. Estamos aqui com um pequeno atraso. Vou passar mais um interveniente. Bom dia. Obrigada pela excelente exposição que fizeram. As informações que nos deram todas. Não está? Agora sim. Obrigada pela excelente exposição. Obrigada também à Associação por esta excelente iniciativa. É muito importante nos tempos que correm, porque cada vez há mais gente a correr e o saber correr é importante. A minha questão prende-se com o tipo de provas que me fascina e que me motivam. São provas de longa distância. A temática aqui é a noite, o descanso. Há muitas questões. Aliás, pela experiência, já tenho tido várias situações. Desde logo, fui sempre uma pessoa que nunca gostei de dormir cestas, nunca gostava de dormir pouco e achava que precisava dormir pouco. Com os treinos, com as provas, com esta mudança de vida, comecei a dormir mais, a ter necessidade de dormir mais. E muitas vezes, numa prova que me leva uma noite, ou 2 noites, ou 3 noites, chega-me o sono. E, às vezes falando com gente que muitas vezes se acha entendida, e eu ponho aqui isto entre aspas, porque cada vez mais temos que saber com quem falamos e saber que conselhos é que vamos seguir ou não. Tem este aqui, que este está pertinho. E um desses conselhos, uma vez, foi de um amiguinho que também ia lá numa dessas provas longas e me dizia: eu treinei para a noite, eu treinei para conseguir não dormir. E então o que é que ele fez? Não dormiu durante 2 ou 3 noites e depois passou na noite antes da prova, dormiu e depois foi fazer a prova. Eu penso que não chegou a acabar ou coisa do género, porque não conseguia evitar o sono. Bom, eu, entretanto, tenho vencido esse problema, muitas vezes dormindo 1 hora, 2 horas, 15 minutos, coloco o despertador, deito-me ao pé de uma árvore, é mesmo ali, mas eu descanso 15 minutos e acordo com outra vivacidade, e o que é um facto é que eu passo pelas brasas, eu consigo desligar e consigo sentir melhor.
E queria perguntar-vos, de acordo com a vossa experiência, sabedoria, porque estão a aliar não só o conhecimento empírico com a sabedoria, com a ciência, podemos treinar o sono e as noites em provas de longa distância? Podemos saber dominar o sono? Vou falar 30 segundos e depois vou fazer aquilo que é as respostas de hoje. Quando eu tive que explorar uma área da fisiologia que eu não conhecia muito, fui à procura de diversas fontes. Algumas são do desporto, outras são militares. Altitude e militares. Agora, imagina a importância para a Primeira Guerra Mundial e os outros conflitos. Sabe-se hoje que os vários tipos de estimulantes andaram aí a pulular na Segunda Guerra Mundial e hoje em dia as tropas especiais têm uma noção de qual é que é o limite que as coisas vão. E aquilo é extraordinariamente perigoso. Depois, outras tropas especiais que tenham menos base fisiológica ou que tenham uma tradição de dar uma grande hipervalorização aos componentes volitivos e treinar a superação e não sei o quê, de vez em quando têm uma certidão de óbito. É assim, quando nós falamos dessas provas, nós não podemos pensar nisso como exercício para a saúde. Não é? Nós sabemos disso. As pessoas que se sujeitam àquele esforço têm de perceber que aquilo não é exercício para a saúde. Aquilo faz mal. Pode-nos fazer bem à cabeça, ao ego, a muitas outras coisas, mas ao nosso corpo faz mal. Pronto. Eu passei por isso e eu adoro também. Né? Eu adoro fazer provas de longa distância, é a minha paixão, mas eu sei que há um limite mecânico e fisiológico que nós temos de respeitar. Nomeadamente, o intervalo temporal em que nós nos sujeitamos a fazer um objetivo desses. Está bem? É uma loucura, como eu já vi pessoas a fazer, 2 e 3 provas por ano. Está bem? Então, não façam isso. Está bem? Não façam isso, que isso é muito perigoso, para não dizer outras coisas. Relativamente à questão do sono, nós sabemos, como o João disse, né? Há substâncias legais que nos ajudam a melhorar a nossa performance nesse estado. Nomeadamente, aquele mais comum que todos vocês utilizam diariamente, que é a cafeína. Certo? Pronto. Mas nós temos de saber o grau de sensibilidade que o nosso corpo tem a essa substância, porque existe, por um lado, de forma legal, um limite de utilização em prova, quer vocês sejam amadores ou profissionais, e isso nunca deixem de respeitar, está bem? E lá, mais uma vez, um nutricionista pode fazer esse trabalho convosco de adaptação, porque há limites legais, mas uma pessoa que nunca fez e de repente mete o limite legal da cafeína, vai direitinho para a casa de banho, não é? Tem de o saber distribuir ao longo da prova, tem de o saber treinar no processo de preparação da competição, está bem? E isso melhora muito. A outra coisa é, nós, como eu falei ainda há pouco, no desenho da periodização desses grandes eventos, um evento desses de longa distância, pressupõe que nós à partida estejamos muito bem descansados na linha de partida. Está bem? Não há coisa a dizer. Tanto nós a estimular ou usar uma capacidade motora que se prolonga muito tempo, em muito boas condições, significa que eu tenho de, a um determinado ponto, saber quando é que a minha carga tem de baixar, para potenciar ao máximo os fenómenos da supercompensação, eu descansar o melhor possível, estar muitíssimo bem hidratado, muitíssimo bem alimentado e, juntamente com um nutricionista, ter um plano de prova de alimentação e de nutrição, se queiram falar nisso, com substâncias que nos podem ajudar à performance, devidamente legais e adaptadas ao nosso género, ao nosso peso e à nossa experiência também. Está bem? E o que eu posso dizer da minha experiência e de alguns atletas que já trabalhei para isso, juntamente com um nutricionista do desporto que está familiarizado com essas questões, é mantermos os estados glicémicos muito estáveis, está bem? Nós sabemos como é que vamos distribuir as doses de cafeína ao longo da prova para conseguirmos manter o nosso estado de alerta o melhor possível durante o maior tempo possível. Pronto. Eu sei que a entrada na segunda noite, para muitos atletas, é muito complicada mesmo. Principalmente porque os casos que eu apanho é as pessoas chegam à prova na véspera,
tiveram de trocar turnos no trabalho, inclusive é para conseguir ter aquele fim de semana extra, porque aquilo temos, normalmente essas provas começam à sexta-feira, então em vez de descansar mais, tiveram de fazer mais um turno nessa semana do que o que fazem habitualmente, andar numa correria a arranjar tudo e mais alguma coisa à última. E o descanso, em vez de ser melhor, ainda é pior, na maior parte dos casos. Eu já tive atletas a correr ao meu lado, a adormecer e a cair. Epá, adormeci. Isto acontece nestas provas, está bem? São estados de fadiga mental e física levadas ao limite, está bem? Por isso, tudo vem do treino. O treino não só das capacidades motoras, mas também do tipo de nutrição, do tipo de suplementação que fazemos e, acima de tudo, depois, ao indivíduo. Eu sou incapaz de fazer isso. Eu sou incapaz de dormir 15 minutos, por exemplo. Há pessoas que se dão muitíssimo bem com isso. Esta individualização não é dogmática, ou seja, eu não posso pegar no seu caso e querer replicar nestas pessoas todas. Estes eventos de longa duração pressupõem um período longo, muito longo de treino para serem experimentadas todas essas situações antes de ter um plano da competição. E o plano de competição é essencial nessas provas. Vocês têm de ter aquilo na imagética ao ponto de vocês nem precisarem de olhar para o plano porque já sabem a altimetria de cada uma das subidas que vão ter, quanto tempo é que vão estar em cada uma delas, quando é que vão fazer a alimentação, quando é que vão fazer o reforço à base de vida, o que material é que vão trocar. Tudo isso tem de estar previamente automatizado. Não é pensado, é já automatizado porque já o replicaram em 2, 3 treinos. É claro que não com a volumetria, como é lógico, mas todos estes rituais, porque nós vamos chegar às bases de vida, aos abastecimentos, com níveis de fadiga física e emocional, mental, tudo tão elevados, que nós perdemos o discernimento da tomada de decisão. E muitas vezes essa tomada de decisão é feita pelos oficiais que estão em prova. Daí terem de ser pessoas cada vez mais experientes para aconselharem os atletas que lá estão. Porque os grandes acidentes que acontecem nessas provas, nós sabemos que muitas delas são em montanha, com riscos associados de terreno, não é? De clima e tudo mais, são porque atletas, como eu já havia a assistir, recusaram-se fazer aquilo que foi aconselhado pelo oficial, prova, pelas equipas médicas e tudo mais, e quiseram continuar. Não têm noção e discernimento para tomar a decisão naquele momento. Está bem? Pronto. E isso, vocês têm de estar preparados à partida. Quem se mete num objetivo desses, de 50-50, eu não vou ter de ficar... Não sou menos pessoa se não o terminar. Porque isso há um risco enorme, não é só o treino. É um risco enorme para a saúde. E vocês... Aquela carolice de aparecer uma dor numa prova destas e nós queremos levar aquilo ao limite, vai dar asneira, certamente. E nós não sabemos se torcemos um pé, se num trilho técnico aconteceu alguma coisa. E nós temos de estar preparados já à partida para... eu se calhar vou ter de fazer uma preparação, se calhar com um psicólogo do desporto e tudo mais, para estar preparado e com ferramentas do meu lado para tomar as decisões em função de que a prova me trouxer. Não é só preparar-me para o sucesso, é preparar-me precisamente para tudo o resto que vai acontecer que não é o sucesso. Bom dia, meu nome é Nuno. Eu queria fazer uma pergunta sobre os batimentos cardíacos em relação ao clima, ao fim e ao cabo, às condições de estamos a treinar ou a correr. Na semana passada eu fui fazer um treino normal, zona 2, e estava muito frio e os batimentos estavam completamente fora daquilo que eu estava à espera. Gostava de saber que influência que o clima tem em relação aos batimentos cardíacos e às zonas de treino. No Centro de Alto Rendimento Jamor, nós temos uma sala de simulação de altitude e às vezes temos que, nesta sala ou noutras condições, fazer alterações de condições ambientais de umidade e de temperatura. Se nós dissermos, para ser uma resposta curta, que as temperaturas extremas podem influenciar mais do que 30% do que a resposta cardíaca, isso é quase tanto como uma potenciação associada ao treino. Portanto, nós podemos estar em situações de extremo. Aquilo que é preciso vir a aprender é a questão da aclimatação. Regra geral, a aclimatação demora normalmente pelo menos uma semana. Portanto, quando nós estivermos a passar de um sítio para o outro e que há grandes diferenças das condições ambientais, ou tentamos simular ou jogamos nas horas em que estamos expostos ao calor. Pronto. E depois vem aquela questão. Se o praticante percepciona uma resposta diferente, ok, não há prémios pela carga externa, há prémios pela
interpretação de como é que é a sua resposta fisiológica e ajustar. Ok? Queres comentar? Ok. Ficamos com espaço. Última pergunta. Bom dia, agora já é quase boa tarde. O meu nome é Nuno Lucas. Antes de mais, os parabéns pela iniciativa da associação e parabéns pelas apresentações. A minha pergunta está relacionada com o período de treino, o horário de treino. Já foi aconselhado pelo doutor que se não corrermos à noite era melhor. E correr após acordar, tipo 6h30, 7 da manhã, é benéfico, não é? Eu neste momento estou a usar essa janela. Eu antes não gostava nada. Eu tive mais de 20 anos de acumulação a treinar no final do dia. Calhou eu saber que as eliminatórias do Campeonato da Europa de Júniores iam ser às 10 da manhã na Holanda. Tive o mês inteiro a tentar ser capaz de saltar de manhã. Portanto, primeiro é individual, tem uma relação com o tipo de atividade que nós fazemos e depois também até com a estratégia alimentar que fizermos. Mas é lícito, é uma janela. Eu posso fazer um comentário que não me foi perguntado, que é, poderá estar a aparecer uma tendência nova, interessante, daqui a uns anos iremos perceber que impacto é que tem, dos praticantes que têm pouco tempo, que seriam os snacks de exercício. Portanto, as pessoas fazerem algumas tarefas, nomeadamente no domínio do equilíbrio, da força, da flexibilidade, fora daquele período estruturado. Portanto, vamos começar a ter alguns maluquinhos que no trabalho levantam-se, enfrentam o doente, começam a fazer, ou o doente ou o cliente a fazer isto ou aquilo e dizem, olha, este já não é só um maluco de não sei o quê, agora anda-me para aqui sempre com estas coisas, mas do efeito treino pode ser. Vamos acompanhar. Queres comentar? Isso é a mesma coisa que falámos há pouco, né? Treinar muito cedo. Há pessoas que treinam muito cedo, 5h30 da manhã, 6 da manhã, mas são pessoas que têm muita facilidade em estar cedo e que o dia lhes rende assim. Isto é um bocadinho jogar um bocadinho com a janela do descanso absoluto. Isso é que é importante, porque se nós nos deitarmos todos os dias à meia-noite ou à 1 da manhã e se quisermos treinar às 6 da manhã, é claro que alguma coisa fica comprometida. Mas somos pessoas que temos facilidade em descansar relativamente cedo. É ótimo, é altamente pessoal. Eu tenho que ficar com o comentário final, que é assim, não ouçam tudo o que ele disse, a minha atividade tem que se manter, eu tenho que ter colegas em formação para repararem as vossas lesões. Muito obrigado. Obrigado a todos. Foi uma manhã muito bem passada aqui no IPDJ, com 2 excelentes oradores. Nós, Corrida Noturna do Parque das Nações, queremos continuar as nossas atividades ao longo deste ano. Faz parte do nosso plano levar a cabo pelo menos mais 2 workshops. Como já falámos aqui, um deles, nutrição no desporto, saber comer, porque não? Mas a nossa atividade é constante. E nós, às terças e quintas, estamos reunidos para treinar aqui no Parque das Nações, às 8 da noite, ali junto à Casa do Arboreto. Temos caminhada, temos corrido em diversos ritmos, o que importa é mexermos, o que importa é fazer exercício físico. Convidamos todos a estarem connosco, apareçam. Para além disso, de vez em quando, também fazemos atividades, não só de workshops ao fim de semana, atividades fora de portas, e vamos às provas, representando a nossa equipa, vestindo a nossa camisola. Um obrigado a todos, foi um enorme prazer. Acompanhem-nos no Facebook, no Instagram e no YouTube também.